Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é sobre Francisco de Assis. E quem fala conosco é Dr. José Carlos de Luca. Ele é juiz, escritor, espírita e sempre tem um poder de acalmar os nossos corações. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Doutor José Carlos de Luca, é um prazer imenso recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma alegria, Cristina, encontrá-la novamente, né, nesse seu canal que tem dado tantos bons frutos, né, tanto quanto me é possível. Tenho assistido as entrevistas maravilhosas que você conduz, com muita sabedoria, talento, sensibilidade e com convidados, né, também ricos de conteúdo, trazendo essa abordagem fraterna, de tolerância, de compreensão, de respeito entre os caminhos, os diversos caminhos que levam a Deus. Então, uma alegria estar aqui com você. Muito obrigada. Olha, o doutor José Carlos de Luca já prestigiou o canal Angeline, foi o segundo entrevistado há 2 anos. Eu confesso que estava muito ansiosa, queria saber muitas coisas, e agora ele volta depois de 2 anos, né? Não que eu não tenha convidado antes, mas para falar sobre um livro maravilhoso, que é Francisco, tá? Sobre São Francisco de Assis para os católicos, Francisco de Assis para o mundo, né? Então, doutor José Carlos, eu gostaria de começar nessa conversa perguntando o seguinte para o senhor. Existem, claro, ótimas pessoas que passaram por esse mundo, pessoas que o senhor até já conviveu com elas, e, claro, São Francisco é uma pessoa, uma figura conhecida mundialmente, né? Mas por que o senhor escolheu Francisco para esse livro? Porque a grande diferença que eu achei dos outros livros que eu li sobre Francisco é que o senhor pega alguns fatos da vida dele e faz uma análise. E essa análise, o senhor literalmente coloca a gente de pé no chão. Eu, por exemplo, que falava, ai, que pena que está acabando o livro. Eu confesso que o fim dele eu enrolei, porque, assim, as reflexões são maravilhosas. Então, eu quero saber por que é que o senhor escolheu Francisco. Eu acho, Cris, que desde assim a minha adolescência, uma atração muito grande, muito forte pela figura de Francisco. E eu sempre tentei buscar por quê, né? Por que que Francisco me atrai, e não atrai só a mim, atrai o mundo inteiro, não atrai só os católicos, né? Francisco ultrapassa, né, as barreiras do catolicismo, do cristianismo em geral, e ele é uma figura adorada, querida, venerada, um anseio de paz, de pureza, de simplicidade, de acolhimento, de ternura, de afeto. E eu acho que são os grandes remédios para o mundo de hoje, né, Cristina? Eu sinto que Francisco é aquele arquétipo, vamos assim dizer, ele chegou a essa figura de ser um arquétipo que representa os anseios mais íntimos do ser humano. E, para mim, isso me aguçou desde a adolescência. Francisco, embora chamado de santo, ele tinha um ar muito humano para mim. Não é? Então, isso, eu tentei trazer isso um pouco para o livro. Né? A gente chama de santo, santo, e coloca num altar assim,
muito grande, como se estes santos não fossem homens, não fossem seres humanos dotados de alegria, de tristeza, de dor, de sofrimento, de incerteza. Francisco passou por tudo isso. Quando nós vamos analisar, né, a trajetória dele, Francisco não nasce, né, cantando, dando comida para os passarinhos, né, falando sobre paz. Ele é uma criança que nasce como outra qualquer e que tem um desenvolvimento, que vai para a adolescência com a juventude, que vive a sua juventude com todos os traços dela, né, de abusos, de excessos, né, de prazeres. Francisco era um jovem burguês, um jovem de classe média alta, vamos assim dizer, se a gente quiser fazer uma comparação com os tempos de hoje. E ele gostava de festa, gostava de farra, gostava de música, gostava de balada, né? Ele era um baladeiro, se a gente for usar uma expressão de hoje, né? Mas que começa, então, a viver angústias, né? Então, Francisco sempre me chamou a atenção porque ele me passava a impressão, e isso a gente depois colhe na vida dele, de ser um santo alegre, por exemplo, o que não é muito comum, né? Muitas vezes no trato em que a igreja, o catolicismo ou o próprio cristianismo apresentam santos, né? Geralmente, e às vezes eu acredito que isso até possa ser uma imagem não tão real, geralmente se passam santos como pessoas tristes, pessoas muito sofridas, pessoas, aquele martírio, aquela dor, muito sacrifício. Não que isso não tenha surgido, acontecido na vida de todos, mas o cristianismo é uma mensagem de boa nova, não é? O evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Então, é difícil você imaginar alguém dando uma boa notícia com, né, uma cara muito triste, carrancuda, né? A gente tem uma dificuldade de encarar a espiritualidade e a alegria. Isso, então, para os jovens, é uma barreira muito grande. E eu vi em Francisco, né, porque foi um tempo, Cris, que eu passei muito nos grupos de jovens católicos, né? Embora eu seja espírita, mas eu, na minha adolescência e juventude, eu frequentei grupos de jovens católicos, e aí Francisco era o nosso, né, modelo de um jovem alegre, entusiasmado, né, espontâneo, um jovem que cantava, um jovem que declamava. Então, tudo isso foi me atraindo desde essa juventude, e eu sempre fiquei com essa ânsia de poder estudar mais Francisco, conhecer mais Francisco, mergulhar nesta vida e entender, sobretudo entender Francisco. Demorei quase 40, 50 anos para começar, talvez, a entender alguns traços dele e poder escrever esse livro. Mas nesse livro, o que eu achei fantástico da sua parte é que realmente o senhor humaniza o Francisco, né? Porque eu não sei a sua idade, mas eu sou daquele tempo que assistia Irmão Sol e Irmã Lua no cinema e via Francisco sempre de uma forma muito romântica, né? No seu livro, o senhor coloca ele com o pé no chão, sabe? Com angústias, com dúvidas, né? Como deve ser mesmo, porque quando o senhor fala dessa tristeza também dos santos que a gente vê, às vezes eu fico perguntando se tem essa história do jejum, que inclusive o senhor fala no livro, né? Porque, ao meu entender, o jejum só tem sentido se o que você deixar de comer, você doar para alguém.
E me parece que na história dos santos não acontece dessa forma. É apenas para que você faça um sacrifício da carne, do corpo. E o senhor descreve bem isso no seu livro, né? Aliás, esse é um tema recorrente com Francisco, né? É. A questão do jejum, que ele fez muito, e no final da existência dele, que não foi longa, é verdade, né? Ele acaba reconhecendo que ele maltratou um pouco o corpo, que ele exagerou nessa questão, né, de ficar muito tempo sem comer, né? Ele que andava, né, muito por ali, peregrinou muito, ele castigou um pouco o corpo dele e no final da existência ele acaba reconhecendo isso, né? Mas eu acho importante a gente pensar assim, os santos são seres humanos, né? E essa busca da iluminação, ela acontece no contexto das emoções, dos desafios humanos, né? São Francisco começa a despertar para a sua caminhada de ascensão espiritual em meio a uma depressão. Claro, se ele fosse examinado por um médico de hoje, diria que era uma depressão. Então, Francisco, né, foi um jovem que viveu plenamente, né, a sua juventude, participava de festas, liderava festas, bancava festas, né? Muitas vezes foi surpreendido até por guardas, assim, voltando para casa a altas horas da noite, embriagado. Depois ele queria, né, ter alguma experiência como cavaleiro de guerra, né? Ele se alista ali para participar em algumas disputas, né, entre a cidade de Assis e a cidade de Spoleto. Ele vem depois a ser preso, foi libertado depois por seu pai. Quando ele chega no auge do desfrute de tudo aquilo que o mundo material podia lhe dar, ele começa a experimentar um vazio interior. E agora? O que é que vem depois disso? O que é que vem depois da comida farta? O que é que vem depois do excesso de prazer? O que é que vem depois das glórias do mundo? Então, ele entra num turbilhão, né? Ele vai ficando triste, vazio, sem sentido, e isso dá um medo muito grande, uma tristeza muito grande. E ele passa 1 ano, 2 anos, perambulando, andando, né, tentando saber qual era o sentido da vida dele. Eu acho, Cris, que é a grande questão da nossa existência. Qual é o sentido da nossa existência? A existência tem um fim em si mesma, a existência biológica, porque a gente nasce, né? Adquire conhecimento, adquire um patrimônio, né? Se agrega a um grupo familiar, aí chega na meia-idade, você já vai caminhando para o crepúsculo da existência, e tudo aquilo que você conquistou, você vai perdendo, né, até chegar ao fim da vida material, e você se pergunta, bom, qual é a razão de tudo isso? Né? Trabalhei, lutei, sofri, amei, acumulei, e agora? Né? Então, a existência não tem um fim, do ponto de vista biológico, não tem um fim, não tem uma explicação, não tem um sentido. Não é? Eu me apaixono, eu amo pessoas, depois eu vou ter que largar as pessoas. Nunca mais as verei. Então, para que amar? A vida sem uma perspectiva de espiritualidade não tem sentido. E foi essa a primeira grande crise do Francisco. Né? Glórias do mundo, glória de guerra, né? Ser um jovem
que vive de festa em festa, um jovem rico, de certa forma, para os padrões da época. De que vale tudo isso? Levou ele para uma depressão. Aí começa a nascer o Francisco. Quer dizer, o Francisco nasce da dor, da incerteza, da depressão, da dúvida, do deserto que todos nós atravessamos. E da procura, né, doutor José Carlos? Ele Isso. começa uma procura. Ótimo, né? Eu acho que é aí que o Francisco começa a ser um exemplo para nós. Porque ele não para na depressão, ele não para, né, no vazio, ele vai em busca. Tanto é que a pergunta mais importante que eu acho que ele fez na caminhada dele, dessa busca, quando ele está lá na igreja de São Damião, ali numa igreja deserta, uma igreja abandonada, uma igreja em ruínas, né, que ele está no auge daquele desespero, ele faz uma pergunta, olhando para o crucifixo, ele faz uma pergunta que eu acho que é de uma sabedoria tão grande. Ele, diante do sacrifício, ele pede a Deus, pede a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? O que é que eu preciso fazer? Em que pessoa eu preciso me tornar? Em que pessoa eu preciso me transformar? Muito ao contrário de nós, que quando estamos atravessando as nossas crises, pedimos a Deus, Deus, me devolva a vida que eu perdi. Francisco não pede a Deus e a Jesus, olha, eu quero voltar a ser aquele jovem que vivia nas festas. Né? Eu quero voltar àquele jovem porque eu quero voltar a ir para a guerra. Eu quero ser uma pessoa famosa, vaidosa, como ele era. Francisco era vaidoso. Não. Ele reconhece a falência. Ele reconhece a miserabilidade dele. E ele quer se tornar um homem novo. Isto é tão fantástico, porque quando nós estamos atravessando problemas, nós não temos essa percepção que Francisco teve, que os problemas estão querendo nos levar a uma qualificação melhor da nossa vida, a um sentido de consciência espiritual de cada um, e ele, então, ele recebe, por isso que ele recebe naquele momento ajuda, a resposta que veio do alto, né? Francisco reconstrói a minha igreja, aí vem a missão. Ele ficou procurando 2 anos essa resposta. Por que a resposta não veio antes? Porque ele não fez a pergunta certa antes. Quando ele faz a pergunta certa, a resposta é imediata. Então ele entende, a minha vida tem um sentido. Eu tenho uma tarefa a fazer nesse mundo, é reconstruir igrejas. É claro que, no primeiro momento, ele interpreta isso literalmente, né? E ele começa, então, a reconstruir aquela igreja que estava, de fato, em ruínas material. Mas caminhando, ele vai descobrindo que a missão dele era muito mais do que ser um pedreiro de igrejas, não que isso seja algo inferior, mas que a missão dele também era construir a igreja de Deus no sentido espiritual, a igreja dos homens que estavam divididos, que estavam se digladiando, que estavam de costas para o Deus, que estavam de costas uns para os outros. Que mensagem atual, não, Cris? Não, muito atual. Agora, eu quero te fazer aqui uma pergunta que eu fiquei aqui me questionando. Quando o senhor diz que Francisco faz a pergunta certa para Jesus, será que talvez eu tenha entendido errado, mas a hora que ele está diante do crucifixo, que ele pergunta, é porque ele está dizendo a Jesus, faça em mim o que você achar melhor. Não como o senhor disse anteriormente, eu quero voltar à vida, porque muitas vezes numa oração, em vez de a gente dizer, Deus, eu estou aqui, faz de mim o que você acha que deve ser feito, ou me diz o caminho, a gente diz, será que você pode me ajudar a resolver isso, sarar fulano, fazer isso? Não é isso.
A gente não faz aquele pedaço do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Sim, sim, exatamente isto, né? Eu tenho lidado, né, ao longo de mais de 20 anos, trabalhando né, com a dor humana, olhando os outros e olhando a mim mesmo também, né? Olhando a mim mesmo. E tenho encontrado pessoas com graves doenças, pessoas que vão procurar auxílio espiritual, ajuda espiritual, e eu pergunto geralmente a elas: dê a Deus uma razão para ele te curar. O que você quer fazer se você for curado hoje dessa doença que está ameaçando a tua vida? Muitos falam: eu quero voltar à vida que eu tinha antes. Eu quero fazer as coisas que antes eu fazia. Eu quero ser a pessoa que eu fui. Esquecendo muitas vezes que a pessoa que a gente era é que nos levou a esse estado de agora. Essas pessoas, pelo que eu tenho acompanhado, geralmente têm grandes dificuldades de sair daquele problema. E tem grandes dificuldades de encontrar uma cura mais profunda. Agora, aquelas pessoas que, quando eu faço essa pergunta, elas dizem assim: não, eu já estou mudando. Eu já percebi que a vida que eu levava era doentia. Eu era uma pessoa estressada, nervosa, brigava com todo mundo, né? Dava muita importância a coisas pequenas, e aquilo que era importante eu não ligava, né? Eu vivia atropelando todo mundo, eu não valorizava as coisas mais simples da vida, eu era muito ambiciosa, gananciosa, briguenta, brigava no trânsito, brigava por qualquer coisa. E aí vem uma doença, um câncer, por exemplo, dizendo: 6 meses de vida. Presta atenção. Aí a pessoa fala: peraí, o o câncer, de fato, é uma doença que precisa ser combatida, ou qualquer outra doença? Ou ela precisa ser entendida como um aviso, como você aqui falou, né? Ou como um recado, como uma manifestação da vida dizendo: olha, assim não está bom. Alguma coisa você está fazendo que está tirando você do teu eixo espiritual. Quando eu falo espiritual, todos nós somos almas de Deus. Almas que têm uma finalidade de se tornarem divinas, expressarem o divino. E expressar o divino é expressar o amor, a bondade, a compaixão, a misericórdia, né? O perdão. Veja como o mundo está precisando de perdão, veja quanto ódio, não, Cristo. Quanto ódio, quanta dissensão, quanta disputa, quanta rivalidade, quanta guerra. Não é? Então, quando a gente percebe isso, e essas pessoas desse segundo grupo, quando elas percebem: não, já estou mudando, eu já estou fazendo a transformação. E elas dizem: olha, De Luca, eu percebo que eu era doente antes. Eu era doente antes. Agora, eu estou feliz. Embora com uma doença difícil, mas agora que eu estou começando a viver bem. Agora que eu estou desperto, né, para as coisas importantes da vida. E foi o processo do Francisco. E porque agora, a partir desse momento, ele se transforma. Porque agora é que eu tô leve, né? É isso. Isto, exatamente. Antes eu era um caminhão, né? Tem uma metáfora uma história de uma pessoa muito feliz. Quem conta isso é a escritora Leila Ferreira, um dos seus grandes livros, né? E a Leila fala que ela conheceu uma pessoa que era uma cabeleireira de um salão de beleza que ela frequenta, e a Leila admirava muito essa mulher,
pela felicidade, pela alegria, né? Pela aquela energia boa. E um dia a Leila pergunta para ela, meu filho, de onde que você tira isso tudo, né? E essa moça falou assim, olha, eu acho que na vida, ou a gente anda de caminhão, ou a gente anda de bicicleta. E de caminhão é onde que a gente carrega todas essas coisas, carrega mágoa, carrega ódio, carrega culpa, carrega raiva, ressentimento, inveja, vitimismo, disputa, né? Ciúmes, inveja, todas essas coisas que pesam a vida na gente. E pesam e adoecem, acabam com os nossos relacionamentos, nos envelhecem, né? Tiram o sabor da vida. Então, essa mulher diz para Leila, eu, na vida, preferia andar de bicicleta, ao invés de andar de caminhão. Porque andar de bicicleta, você vai mais leve, você admira mais a paisagem. Você deve ter lido, Cris, recentemente, colega seu jornalista, Gilberto Dimenstein, que fez a sua passagem de volta, e os últimos momentos da vida dele, ele estava com um câncer, e ele declarou, olha, eu era louco por furo de reportagem, eu queria ser matéria de capa, eu queria, né, ser aquele jornalista famoso, tal. E fui agora, eu estou vendo que as coisas importantes da vida não eram isso. As coisas importantes da vida é eu poder andar de bicicleta, eu poder, sabe, acordar com os passarinhos cantando. Ele falou, nunca percebi passarinho cantando na minha janela. Depois que ele ficou doente, ele ouviu os passarinhos. Isso não é franciscano, Cris? Não, isso é maravilhoso. Não é franciscano isso? Antes eu nunca tive tempo para isso. Eu fico me vendo, às vezes, eu caminho para o meu trabalho, e passo óleo, e vejo coisas na rua, e passo naquela rua 10, 15, 20 anos. Falo, meu Deus, quem é que colocou essa árvore aí? Quem é que colocou esse pé amarelo? Eu passei aqui há 15 anos, nunca vi esse pé. Então, eu acho que esse é o processo da cura, da transformação que Francisco traz a todos nós. Eu tenho uma amiga maravilhosa, a Maria Olga, que fez a passagem esse ano, e ela sempre que olhava com árvores bonitas na rua, ela dizia, obrigado, Senhor, que eu enxergo colorido. E você sabe que eu passei a ter esse hábito também, porque você olha, hoje está de um jeito, amanhã está do outro, né? E você começa a ver que daí, em vez de ficar pensando o que você vai fazer no trabalho, ou o que vai te atormentar lá, você chega mais tranquilo, porque você vai olhando as coisas à sua volta. Pode até ser mais criativo, não é, doutor Vijuca? Porque você não vai com aquela cabeça cheia de coisa, você vai vendo o que está rolando ali no momento. Sim, e vai vendo, né, as coisas que já estão aí. Eu acho que nós vivemos um estado de muita espera, de muita expectativa, de situações deslumbrantes, situações ideais, né, felicidades utópicas, coisas perfeitas, mundo perfeito, pessoas perfeitas, né, situações absolutamente perfeitas, coisas do outro mundo, né? E esquece de ver que felicidade é aqui e agora. É aqui. O que eu vejo, o que está ali, é a minha capacidade de enxergar. E que muitas vezes eu preciso experimentar. Os budistas explicam isso muito bem, né? A nossa consciência dual. A gente precisa do escuro para ver o claro, ou precisa do claro para saber o que é escuro. Nós precisamos da tristeza para saber o que é alegria. Nós precisamos da doença para entender o que é saúde. Nós precisamos experimentar alguma perda para valorizar afetos, companhias. A gente aprende muito por opostos. Né? Nós estamos muito nesse caminho dual ainda, que a gente não precise experimentar tantos opostos.
Até né? porque a gente já sabe, né? A grande É, maioria já sabe. Então, doutor José Carlos, no livro Simplesmente Francisco, tem uma passagem da vida dele que ele está num cavalo, né, andando com o cavalo, ele encontra uma pessoa que pede uma ajuda e aí ele toma uma atitude. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa passagem e a análise que o senhor faz no livro, que é muito, muito interessante. é uma das passagens que eu mais me emociono, né? E quando eu conto para as pessoas também uma emoção também que contagia muitos. Naquela sequência de Francisco ser um construtor, né, um reformador da igreja, né, ele passa daquele momento da compreensão de estar reformando simplesmente um templo, e ele chega a um estágio que eu considero de maior amplitude. Francisco, ele tinha uma dificuldade muito grande, né, de lidar com o que na época chamava de leprosos, né? Hoje, né, nós chamamos, né, as pessoas que adquiriram, contraíram essa doença, né, o mal de Hansen, né? Mas na época se chamava leprosos. E Francisco, ele tinha uma aversão muito grande, né? Ele tinha uma ojeriza muito grande, ele evitava, né, contato com leprosos. Quando ele percebia que tinha alguém por perto leproso, ele saía correndo. E esse dia que você se refere foi exatamente, ele cruza na estrada, ele estava no cavalo, e em sentido contrário vem um homem que ele percebeu que estava, né, contraído pela lepra, né? E ele, então, o impulso dele foi fugir, como sempre ele fez até então. Mas aí, né, aquela, aquela proposta, né, do Cristo, né, de ter dado a ele uma missão de reformar a igreja, ele pensa, o que Jesus faria no meu lugar? E ele, então, ele estanca, ele para, ele não foge, né? E ele se aproxima daquele irmão que estende as mãos a ele e pede um auxílio. Num primeiro momento, o Francisco encontra uma moeda no seu bolso e atira a ele. Mas o homem fica com as mãos estendidas e pedindo uma esmola, pelo amor de Deus. E Francisco fica embaraçado, né, porque ele já havia dado a esmola, né, na moeda. E o leproso suplicava uma esmola, pelo amor de Deus. Então Francisco percebe que aquele homem queria muito mais do que uma simples moeda. Então ele salta, né, do cavalo e se aproxima daquele homem e faz algo que para muitos, para ele mesmo, era inimaginável. Ele se atira nos braços do leproso e abraça o leproso. E beija o rosto do leproso, o rosto que já tinha as suas feridas. Isto, eu creio que até o leproso se assustou e se admirou daquela situação, né? Como ele poderia ser abraçado daquele jeito, amado, querido, aceito. E Francisco, então, abraça e não solta. Ele não larga o abraço, sabe, Cris? É um abraço demorado, tão em falta nos dias de hoje, não? Uhum. E que realmente te cura. É. E ali ele estava sendo exatamente curado, né? E ele ora a Deus dizendo algo assim
Senhor, esse irmão tem a lepra no corpo. Me perdoe porque eu tenho a lepra na alma. Porque ele tinha grande dificuldade de amar. Mas para ele amar, né, doutor José Carlos, o que ele faz primeiro? Ele toma uma atitude, Sim, né? sim. Porque ele não espera que Jesus mande uma luz e fale, olha, o amor é dessa forma. Então ele diz, qual era o caminho? Jesus diz. Aí ele vai andando e ele, quando encontra uma pessoa, o que ele faz? Ele primeiro toma uma atitude. E depois ele entende que aquilo era necessário para ele, né? Essa forma de Francisco, ela é extremamente humana e também faz a gente pensar que, às vezes, a gente fica ali esperando que alguém tome atitude por nós. É interessante observar, por exemplo, ele desce do cavalo, né? Ele sai da posição de aparente superioridade, ele desce, ele fica frente a frente, cara a cara, junto a junto, com quem, né, também sofre. Aquele irmão sofria no corpo, mesmo Francisco nível, né? no mesmo nível, exatamente, né? E ele então abraça, e naquele abraço ele sente um êxtase espiritual tão grande que depois esse fato ele vai colocar lá no testamento dele, né? No testamento dele, ele expressa a referência. Ele falou: o que era amargo para mim, depois se tornou doce. Quer dizer, a alegria de amar, a doçura que é amar, a leveza, né, o bem-estar. Alguns biógrafos, não são todos, isso não é um fato unânime na biografia do Francisco, a quem conteste isto, mas alguns biógrafos chegam a dizer que nesse episódio ele abraça tão intensamente, ele faz aquela oração, que quando termina, ele abre os olhos, não era o leproso que estava ali, era Jesus. Então, verdade ou não, a gente não sabe, que são fatos ocorridos há 800 anos atrás, né? Mas se o encontro foi real ou simbólico, ele de fato encontrou o verdadeiro Cristo naquele gesto. Porque ele tomou atitude. Isto, exatamente. Ele amou, não esperou ser amado, né? Não esperou o mundo ficar cor-de-rosa. Você veja, onde que ele encontrou o amor, onde que ele encontrou o Cristo, vamos assim dizer. Ele encontrou no necessitado. Ele encontrou naquele a quem a gente não dava um níquel sequer. Não é? Aquele que era ignorado, aquele que era desprezado, aquele que, uma vez contraído essa doença, era colocado já no livro dos mortos. Não é? E foi exatamente nessa pessoa que nós poderíamos dizer, né, numa linguagem que hoje se utiliza, essas pessoas invisíveis, que estava ali Jesus. E aí a gente lembra do Evangelho, quando o próprio Cristo disse, né, estava nu e me vestiste, estava com fome e me desse de comer, estava com sede e me desse de beber, estava preso e me visitaste. Né? Toda vez que fizerem isto, a qualquer desses meus irmãos é a mim que fazem. E foi aí, então, que Francisco, a partir disso, ele se apaixona pelos irmãos leprosos, né, que eram os doentes mais graves da época, e passa a ser, segundo todos os biógrafos que eu consultei, foram mais de 30, ele passa a ser um enfermeiro deles, limpava as feridas, beijava, né, alimentava, orava, cantava, animava, alimentava e dava banho. Mais que um enfermeiro, um anjo. Muito mais do que isso. Né?
e fazia isso com muita alegria, com satisfação, cantando, né? Então, Francisco quer me parecer, que eles não tenham suficiente evolução para isso, mas quer me parecer que foi o homem que mais se aproximou do Cristo. E também, o que é interessante no Francisco é que ele, praticamente, ele vive uma vida santa, se é assim que a gente pode dizer, mas ele é uma pessoa, é um ser humano, que também estava à procura do divino, né? Que também procurava por isso. E ele, pelo que eu entendo, ele morre nessa procura, né? Ele está sempre fazendo isso, que é a outra parte do livro também, que é muito, muito boa, a sua análise é muito boa, quando ele sai nu, né, da igreja, na divisa ali com o pai, e diz, tá bom, então eu vou embora, entra na mata, achando, cantando, aquele Francisco que todo mundo conhece, e aí eu queria que o senhor falasse sobre esse ponto, porque é muito interessante, que é o caminho, né? Sim. Esse momento foi um momento doloroso, né? Aquela cena, que não é apenas de cinema, uma cena que é registrada, endossada por todos os biógrafos, né? Porque naquela época, ele, em função dessa renúncia que o Francisco vai fazendo daquela vida que ele tinha como filho de um rico comerciante, né, em que ele vai se distanciando, ele vai frustrando o pai, porque o pai tinha sonhos que ele herdasse ali o comércio, né? E Francisco se afastava disto e muitas vezes, né, pegava os tecidos ricos do pai para distribuir, para vender, para arrecadar donativos para a igreja. Então o pai ficava enfurecido e foi esse momento que o pai, então, foi fazer uma queixa ao bispo. Naquela época, a autoridade eclesiástica, né, ela assumia também as funções jurisdicionais, né? Então, para as questões de família. Então, o bispo convocou aquela audiência e o pai deu a queixa. Francisco, então, para se defender, ele tem esse gesto que você mencionou, que eu acredito que para ele, Cris, foi uma das coisas umas decisões mais difíceis na vida dele. Aquela cena, não só o ato de ele se separar, né, mas o ato que ali estava o pai dele, quem tinha dado a vida para ele. Mas acho que naquele momento ele se lembrou muito de Jesus, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe. Então ele tem aquele gesto forte, contundente, de quem está sereno, confiante da sua missão de vida, né? E assume, se empodera dessa missão, né? Entrega a roupa ao pai, e ali, praticamente, ele começa a ter aquela autonomia, aquela independência, e aí começa a sua vida, né? E como você disse, podemos imaginar que depois dali tudo foi flores, né? Ao contrário, né? A partir dali mesmo, primeiro a repulsa da sociedade, né? Francisco foi taxado pela comunidade ali de Assis como louco, como ingrato, né? Desviolado. E ele, então, começa a seguir, né, um caminho que ele nem sabe ao certo qual seria. Mas que ele não espera a indicação de onde seguir. Ele vai caminhando. Ele vai andando. Ele vai batendo portas. Portas vão se fechando, mas portas que se fechavam e que o levavam para outras portas inimagináveis,
quando ele vai procurar um abrigo num convento, e que ele esperava que fosse recebido, né, amorosamente, mas isso não aconteceu, ele foi visto assim, com olhos muito frios, distantes, e ele sai de lá: Senhor, para onde que eu vou? Caminha, não pare. Né? O sentido da tua vida chama. Isso que eu acho Francisco um exemplo tão bonito, porque ele escuta o chamado da vida. Né? Para ele não é mais importante o que eu quero da vida, mas o que a vida quer de mim. O que a vida quer de mim? Onde é que a vida está me chamando? E quando ele sai desse convento, né, em que ele foi muito assim destratado, ele vai parar exatamente num leprosário na cidade de Gúbio. E ali era a casa dele. Ali ele se encanta, ali ele se encontra. E ali, então, ele percebe aqui onde que Francisco deve estar. Né? E, evidentemente, que assim foi a vida toda dele. Né? E foi até os seus últimos anos, seus últimos dias, porque a comunidade franciscana cresceu muito, e ele tinha dúvidas, né, se as pessoas, os seus confrades, iriam manter os ideais do início, né? E os últimos dias dele, eu não sei se você já ia chegar nesse ponto, mas os últimos dias dele são dias também de tristeza. Ele passou um outro deserto. Né? Porque ele se perguntava, veja que coisa interessante, ele se perguntava, será que eu fiz toda a minha missão? Né? Ele ficou frustrado, porque ele percebia que ele estava muito doente, né? Por conta lá dos jejuns dele, por conta dos extremos sacrifícios, por conta da malária, né, que ele contraiu lá numa das guerras. Alguns dizem que talvez ele estivesse também com a lepra, né, a quem sustente isto. Né? E ele percebia que ele já não poderia continuar na missão dele, ele já não tinha mais estrutura física para isto, e ele temia que ele tivesse fracassado na missão. Veja que coisa humana, né? Eu fracassei, não fiz tudo que eu queria, eu vou morrer, né? Não completei, a minha comunidade já está se desvirtuando. Ele sentiu assim o peso de um cansaço, de um fracasso, né? Então ele teve muitas dúvidas, ele chorou, né? Ele teve medo, ele sentiu remorso, né? Ele queria reatar um contato com o pai, pois o pai era duro com ele, ele sentia a falta disto, enfim, né? Ele teve emoções humanas. Por isso que eu acho que não dá para falar de Francisco sem falar de Clara, sabe? Isso, eu ia chegar aí, porque daí, né? Na verdade, a calma dele, né? A alma dele descansa quando ele volta para Clara, na verdade. Isso. Né? Isto me parece que foi assim a vida toda. Analisando a biografia de Clara de Assis, nós vamos ver que ela foi uma alma que deu a Francisco um equilíbrio que muitas vezes ele não tinha. Francisco era meio fraco nesse sentido, né, de enfrentar os reveses, os temporais, e Clara era aquela mulher firme, positiva, uma fé robusta, não que Francisco não a tivesse, mas que Francisco, ele era muito impressionável.
né? Ele era muito impressionável. Por exemplo, quando lá em Assis, ele andando, as pessoas rogavam pragas nele. Ele sentia muito, ele se impressionava, ele ficava muito triste, né? Tanto é que tem uma passagem muito curiosa, quando ele, procurando o pai e o irmão dele, Francisco, e o próprio pai, rogaram pragas nele, o Francisco corre, vai buscar um outro morador de rua, bem idoso, ele se ajoelha diante desse homem e fala assim: olha, faça de conta que o senhor é meu pai, me abençoa, me dá a sua bênção. E Clara foi essa mulher maravilhosa, fantástica, que deu um equilíbrio a Francisco, que deu paz a Francisco, né, que deu amor, um amor supra-humano. É um amor incondicional. Isto, né? Tanto é que nos últimos dias dele, se alguém ele quis ver e se despedir, foi Clara, né? E ele passou ali os últimos dias ali no convento de Clara, e dizem que ali que ele compôs o famoso cântico, né, do irmão Sol e da irmã Lua, que é uma poesia divina, né, maravilhosa. Então, Clara tem uma importância indiscutível na vida de Francisco. E o que é muito interessante na vida de Clara é que ela se dispõe a viver como Francisco, mas não com Francisco, né? Então, Sim. Ela aceita ir para um convento, que depois vão ser as Clarissas, mas ela aceita viver, ela aceita, na verdade, não é Francisco, ela aceita a fé. E ela passa a ser um esteio para Francisco. Foi isso que eu entendi. Sim, né? Sim, fundamental. O Francisco foi alguém que incendiou a fé dela, né? Isso. Lá no comecinho, né? E depois, no final, né, quando o fogo do Francisco já estava, a chama dele, né, se consumindo, ela foi a segurança dele, né, de paz, de robustez, de fé, né? Inclusive, depois que ele se foi, que ele partiu, ela trabalhou forte para que os ideais dele permanecessem vivos na congregação. Eu não tenho dúvida, porque a impressão que eu tenho, lendo a história de Francisco, é que ele confiava a Clara o seu legado, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Que ela seria fiel àquilo, à fé que ele contou para ela, né? Como ele queria vivenciar, e que ela agora seria a guardiã dessa fé. Sim. E, de fato, por aquilo que a gente percebeu e leu, foi o que de fato aconteceu, né? E a firmeza dela, né, foi fundamental para que os ideais franciscanos não se desvirtuassem tanto. Né? Porque, assim, essa questão do Francisco, que é uma radicalidade na vida, que é viver, é tudo muito bonito, sem dúvida, mas vamos combinar que é uma coisa de santo, né, doutor De Luca? Ela é totalmente difícil, ainda mais para quem tem alguma coisa. Então, você ser fiel àquela fé exige realmente que você tenha muita fé, né? Para você Sim. continuar vivenciando disso, porque eu, às vezes, eu fico pensando no pai de Francisco, porque, no fundo, ele não era um homem ruim, ele só queria que o filho se desse bem na vida, como qualquer pai, né? Não é isso? Agora, eu vejo que parece que Francisco carrega uma culpa de ter saído também de casa dessa forma, e ele vai o tempo inteiro e vai falando do perdão, né? Quando ele conversa, por exemplo, tem uma passagem que alguns ladrões chegam, né, no convento, enfim, aonde eles viviam, e eles queriam comida, e Francisco não está. Quando Francisco volta, o outro conta para ele fala, não, você agora vai atrás dele e perdoe.
né? Porque é tipo assim, é só perdoando que nós vamos viver o evangelho. E ele pensa no pai o tempo inteiro, sim, né? Essa história do pai vai e volta. Repare que como a mãe era amorosa com ele tem a certeza que a mãe entendeu, eu penso, né? Mas o sim. pai, ele tinha certeza que não havia entendido. Você sabe que em grande parte das biografias, se não em todas que eu li, claro, não li todas, porque Uhum. Francisco é o santo mais biografado no mundo. Né? Existem mais de 200 biografias no mundo, Uhum. segundo aquilo que eu consegui apurar. Eu li um pouco mais de 10% disso. Né? Mas nas principais biografias que eu li, acredito que as que eu li são aquelas mais renomadas, né? Uhum. E não só de religiosos, né? Li biografia de historiadores que não têm um compromisso, a Uhum. princípio, com a fé, né? E ninguém dá um desfecho para essa história dele com o pai. Ninguém comenta como é que essa história acabou. É, Né? é Eu, no verdade. livro, eu construí uma Uhum. possível, uma possível é, versão, vamos assim dizer, que é essa que você captou tão bem com a tua alma sensível. Uhum. Né? Não foi fácil para Francisco, ele não se arrepende de ter saído de casa, ele foi em busca da missão dele, né? Era o que ele precisava fazer, né? Mas não há dúvida de que isso trouxe, né? Trouxe um abalo na relação dele com o pai. Ele não queria, Francisco se preocupava não tanto, ele não tinha ódio do pai, nada, mas ele não queria que o pai tivesse ódio dele, ele não queria que o pai Exato. ficasse assim com ele. Ele queria que o pai o entendesse, ele queria que o pai o perdoasse. E, por aquilo que estão nas biografias, isso não aconteceu. Né? Uhum. Numa compreensão espírita de reencarnação, eu tenho certeza que isso deve ter acontecido tempos depois, né? Mas dentro do nosso contexto, né, da vida dele, não Uhum. aconteceu. Mas ficou aquela ânsia do Francisco de querer, né? Uhum. Até porque é o santo da paz. Exato. Né? Ele não queria viver em desarmonia com quem quer que seja. Né? Ele não, você veja, ele se preocupava com as abelhas. O que as abelhas iam comer, né, no inverno? É. Agora, Imagine como é que ele não o ia se pai, preocupar com o pai. é. Agora, a atitude dele é bem diferente da Clara, porque é bem significativo quando a Clara sai de casa, ela sai pela porta onde saíam os enterros, Sim, né, da sim, casa. Então, ela diz, não, eu morri para essa vida, eu vou viver para outra. Foi isso que eu entendi. sim, sim, sim. Clara, né? E a família foi perseguida, né? Foi atrás Uhum. dela, né? Agora, eu queria só fazer um adendo assim. Claro. Essa radicalidade do Francisco, né? Eu não chego a defender e não acho, né, que isto seja um exemplo de vida para todos. Uhum. É no conteúdo e não na forma. Né? A forma era a forma própria para Francisco, como pode ser para um ou para outro, mas não é para todos. Mas o conteúdo é para todos. Então, por exemplo, quando eu me deparo com alguém me pedindo alguma coisa, uma pessoa na rua está me pedindo uma esmola, eu posso ter ali uma atitude franciscana. Né? Se eu não tenho nada a dar, em termos de bem material, eu não preciso virar a cara para aquela pessoa.
Eu posso dar um cumprimento, um bom dia, um Deus te abençoe, né? Um sorriso. Então, há uma série de situações, isso é ser Francisco. Né? A fraternidade, quando alguém, por exemplo, numa reunião, nós citamos esses exemplos no livro, quando alguém na reunião, por exemplo, tem uma opinião diferente da minha, eu posso ter uma atitude franciscana, de respeito, de não violência, né? De permitir que a pessoa tenha um ponto de vista diferente do meu, e isso não me impedir que eu continue gostando dela. Né? Então, esta radicalidade, sim, eu acho que é possível, no sentido de a gente, na nossa vida, a gente não precisa vender tudo, não precisa brigar com o pai, não precisa sair de casa, mas precisa viver com mais fraternidade no dia a dia, né? Nos contextos da nossa existência, entender que, né, nós estamos em todos, somos todos filhos do mesmo Deus, independentemente de religião que a gente esteja, ou sem até qualquer tipo de religião. Somos filhos do mesmo Deus, somos feitos do mesmo amor de Deus, né? Um Deus que ama justos e não justos, um Deus que faz, né, cair as suas bênçãos a todos indistintamente, né? E o que me leva a pensar, e eu acho que Francisco teve essa visão, essa cosmovisão, ele não via outros, ele não tinha essa ideia de separação. Isso que eu acho que é o demônio, sabe, o Cris? Demônio é aquilo que separa. É o diabolos, não é? É o que separa, é o que divide. Francisco era sanctus, porque para ele tudo era santo, era tudo uno com Deus. Né? Tanto as pessoas como os animais, as formigas, as abelhas, né? As folhas, as flores, o céu, as estrelas. Ele se sentia integrado em tudo. Ele estava em tudo e ele sentia que tudo estava nele. Né? Uma das passagens mais encantadoras que eu tenho conhecimento, quando, altas horas da noite, na cidade de Assis, a lua se coloca de forma esplendorosa. Ele entra em êxtase. E ele entra na igreja e toca o sino, acorda a cidade toda. E todo mundo achava que estava pegando fogo, tinha morrido alguém, não sai na janela. Que foi, Francisco? Olhem a lua, Deus veio nos visitar. Que coisa linda! Deus veio nos visitar. Então, ele via Deus na lua. Por que eu não posso ver Deus nas pessoas? Ver Deus em mim, não é? Ver Deus em todos aqueles que, na minha família, no meu país, no país vizinho, não há fronteiras, não há pátrias, não há religiões, não há divisões. Somos todos pertencentes à família humana. Isso, então, Francisco, para mim, por isso que ele é o arquétipo, né, da paz, é o santo mais urgente, né, nos dias de hoje. Doutor José Carlos de Luca, é uma delícia te ouvir. O senhor é de uma capacidade para explicar as coisas. E como eu estava comentando outro dia com a Vera Moreira, quando eu te ouço, sabe o que me lembra? Quando uma pessoa fala baixo e todo mundo presta atenção. O senhor tem uma capacidade de colocar as palavras certas, no horário certo, no seu devido lugar. Eu quero te agradecer imensamente, a sua entrevista é maravilhosa. A gente ficaria aqui horas conversando, mas eu gostaria que o senhor desse como uma mensagem final aqui para esse vídeo, uma mensagem sobre Francisco. No seu livro, o senhor fala de uma bênção, né?
Então, eu gostaria que o senhor fizesse aqui essa sua mensagem, dissesse aqui essa mensagem. Bom, Cris, agradeço as palavras generosas, né? Mas eu acho que o assunto, quando o assunto é bom, a conversa fica boa, né? Então, falar de espiritualidade, falar de Francisco é algo que, né, certamente nos empolga a todos, né? Francisco tinha um hábito muito marcante de abençoar as pessoas. Quando ele as encontrava, ele tinha uma clássica bênção, ele encontrava as pessoas, dizia a elas, paz e bem. Sempre era uma saudação muito característica, muito presente, né? Paz e bem. E quando ele se despedia das pessoas também, certamente era sempre abençoando, né? Mas eu creio que a vida dele, por si só, já era uma bênção, né? Vê-lo cantar, vê-lo amar, vê-lo ajoelhado, vê-lo admirando a natureza, conversando com os peixes, conversando com os pássaros. Ele entrava numa psicosfera divina, onde as palavras não importam tanto, mas o sentimento. As palavras de Francisco vinham do coração. Um coração alegre, coração daquele que se sente amado por Deus e, se sentindo amado, também quer amar. Ninguém tem um amor suficiente como Deus tem por nós. Ninguém tem um perdão suficiente como Deus nos perdoa integralmente. Então, isso me faz, né, caminhar nessa grandeza que Francisco teve. Em se sentindo amado, perdoado, querido, abençoado, ele simplesmente reverberar esse amor do Cristo a todos aqueles que cruzavam o seu caminho. E ele fez isso, sobretudo, com as pessoas mais difíceis, né? Com as pessoas socialmente mais indesejáveis, como nós citamos aqui, os leprosos, como você citou o exemplo daquelas pessoas que foram roubar ali na comunidade franciscana, como ele tratou, como ele foi em busca, né? Como ele foi pedir perdão, né, àqueles irmãos, como ele os convida a uma mudança de vida, como ele tratou ali aquele conflito do lobo na cidade de Gúbio. Eu acho esse exemplo tão fantástico para os tempos de hoje, para os tempos tão polarizados que nós estamos vivendo, né? O Francisco vai e ele escuta o lobo. Ele entende também, por outro lado, as necessidades da população, o medo da população, mas fala para a população que o lobo tem necessidade e precisa ser atendida. E diz para o lobo, né, que a população também precisa ser respeitada. Então, veja, esse homem que é divino e que concilia, né? Ele não separa, ele junta, ele irmana. Né? Esse homem que fez muitas curas espetaculares. Esse homem que plantou no coração de nós aquele sentimento do lar de Deus. Eu sinto que Francisco é um jardineiro do lar de Deus. Ele escancara as portas para que a gente entre nesse lar. E a gente não precisa ser santo no sentido de ser perfeito, de já ser um homem totalmente, né,
com todas as virtudes alcançadas. Muito ao contrário, é exatamente porque não temos ainda essas virtudes é que somos chamados. Como Jesus disse, eu vim para os doentes, não vim para os sãos. E Francisco, este enfermeiro, esse médico, esta porta, né, mansa, fraterna, leve, que nos leva, ferido, cicatrizado, doído, caído, para ser tratado, para ser curado pelo Evangelho do Cristo. Então, eu me sinto muito feliz de poder ter participado desse programa, trazendo um pouquinho, é muito pouco, né, o que eu consegui compreender sobre Francisco. Continuo lendo, continuo estudando, continuo me espantando. Francisco muitas vezes me espanta, né, com tantas nuances do seu espírito magnânimo, amoroso, né, e sinto que ele é um remédio mais do que nunca urgente para os tempos modernos. E a bênção final deles que eu gostaria de compartilhar com todos, pedindo primeiramente também a bênção para mim, né, porque sou tão leproso e necessitado, né, como os leprosos que ele encontrou, pedindo bênção a você, Cris, o seu programa, eu tenho certeza que Francisco gosta muito, né, porque é tudo o que ele viveu. Né? Entendimento, irmandade, fraternidade. É a nossa salvação, Cris. É a salvação do mundo. A gente está vendo onde nós vamos parar. Está muito próximo, está muito na nossa cara. Onde nós vamos parar se a gente continuar não vivendo como irmãos que somos? Nós estamos maltratando a terra, né? Mãe Terra agonizando. Os ecologistas, os cientistas estão falando, a Terra está expirando. Né? Em 40 anos, talvez a gente já não tenha mais condições de reprodução de alimentos, a Terra está esgotada. E Francisco viveu esse amor à natureza como expressão de Deus. Estamos nos digladiando uns aos outros, estamos nos matando, estamos entrando agora na era dos vírus, né? Estamos invadindo o habitat, os nossos irmãos animais que Francisco soube tão bem respeitar e vê-los como irmãos. E agora estamos nessa proximidade, né, nessa invasão gananciosa, estamos nos contaminando, estamos expirando. Por isso que a mensagem de Francisco, que reflete o Cristo vivo, o Cristo prático, como você fez questão de lembrar naquela passagem de Jesus, o Cristo prático. Né? Francisco foi esse cristão, não apenas da palavra, aliás, na palavra ele pouco falou, os discursos dele eram discursos muito curtos, ele temia, né, que o intelectualismo nos tirasse exatamente da vivência, né, do expressar o amor nas menores atitudes do dia a dia. Então, por isso que tudo para Francisco era bênção. E esta bênção que eu humildemente quero compartilhar com todos os nossos ouvintes, seja lá como cada um esteja, a dificuldade que cada um esteja passando, o desafio, o sofrimento, a dor, a angústia, o desespero ou o vazio. Francisco traz essa bênção e ele diz, vou repetir as palavras dele,
O Senhor te abençoe e guarde, e mostre a sua face, e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar, e te dê a sua paz. Assim seja. Assim seja. Nossa, muito, muito, muito obrigada. Quero dizer para você, olha, que está aqui nos ouvindo, o livro é esse, Simplesmente Francisco. Posso te garantir, você pode doar esse livro de presente, porque ele é um livro necessário, porém não é para ficar na sua estante. Eu te dou essa dica. Compre esse livro, leia, reflita sobre ele e dê para alguém. Todos os livros do Dr. José Carlos de Luca, o que ele arrecada são doados para instituições de caridade. Mas esse livro, principalmente, tem um conteúdo maravilhoso que não pode ficar na sua estante. Ele precisa ser repassado para que as pessoas também possam usufruir dessa mensagem. Eu te agradeço, doutor José Carlos de Luca, imensamente por essa entrevista, o seu tempo, que eu sei que é muito precioso, mas principalmente pelo seu trabalho, pelos seus livros, por esse conteúdo maravilhoso do Francisco e por todas as vezes que o senhor divulga e fala sobre o amor de Cristo. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que está aqui nos assistindo, ou pelo YouTube, ou nos ouvindo pelo Spotify, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para a sua família, para os seus amigos e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Doutor José Carlos, muito, muito, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar relembrando para mim mesmo a grandeza e o amor de Francisco. Muito obrigada. Assim seja. E nós vamos deixar aqui embaixo no Spotify, tanto no texto do Spotify como do YouTube, aonde você pode encontrar o livro do Dr. José Carlos. Eu imagino que em qualquer livraria online também, né? Sim, pode ser encontrado. Então, muito, muito obrigada. Até a próxima quinta-feira. Obrigada, doutor José Carlos. O senhor é maravilhoso. Eu que agradeço. Um abraço para todos.